pode iniciar a transmissão. Olá, estamos iniciando mais uma transmissão do nosso canal GEMA, Grupo de Estudos Migratórios na Amazônia. E a nossa mesa redonda de hoje estaremos discutindo uma questão importantíssima no contexto das migrações, a saber, a relação entre migração e as diversas formas de saberes, procurando entender, as possibilidades de diálogos e os protagonismos culturais. Nós sabemos que a migração ela é um fenômeno social que enseja diferentes análises, diferentes perspectivas, diferentes trocas, mas pode também ensejar diferentes estranhamentos, dificuldades para que o diálogo flua. Então é importante que nós, nessa mesa de hoje, com nossos convidados ilustres, possamos discutir essa questão para pensar como a sociedade brasileira está lidando com as diferenças, ou seja, diferenças culturais, que estamos falando, para que ela possa abrir-se a essas diferenças e possa haver, de fato, uma troca intercultural, possa, de fato, acolher e inserir os migrantes na nossa sociedade, ou seja, no Brasil. Bom, gente, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, a Rosana Nascimento, a representante da Pastoral do Migrante em Manaus, a Cristina Rivas, a antropóloga venezuelana, bem-vinda, a professora Lúcia Cortes, da Escola Valdir Garcia, gestora da Valdir Garcia, aqui conosco também, e os estudantes, a doutoranda Silvia Caterina Pacheco, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e o Dadis Simon, artiano, estudante de Artes e Letras da UNILA, da Universidade Latino-Americana. Então, bem-vindos, bem-vindos todos aqui a esta roda de conversa. Bom, essa roda de conversa é já uma tradição do Grupo de Estudos Migratórios, todos os anos a fazemos durante a Semana do Migrante, e tem apoio, então, do Departamento e da Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, da UFAM, com também apoio do MCT Brasil Plural, e também da Pastoral Imigrante. Bom, dito isto, vamos então iniciar essa roda de conversa, trazendo essa discussão importante, que é exatamente a questão da migração com as diferentes formas de saberes. Então, sabemos que os migrantes, as sociedades envolvidas pela questão migratória, ela só tem a ganhar, porque os migrantes eles são portadores de diferentes formas de saberes. Mas muitas vezes, esses saberes não são valorizados ou não são criados canais para que haja de fato um diálogo, Muitas vezes há barreiras, há estranhamentos, preconceitos que impedem, essa troca de saberes. Então, nós queremos que a sociedade brasileira seja de fato uma sociedade democrática, e, de fato, possa acolher essas diferenças e possa enriquecer-se com elas. Então, essa é a questão importante, A migração não deve ser vista como um problema, só um problema econômico, um problema de saúde, um problema sanitário, não. A migração ela é um fato social mais amplo, como diz o Sayad, é um fato social total, e tem várias facetas, e ela traz diferentes questões, e a questão mais importante a ser ressaltada é, de fato, exatamente as contribuições que os migrantes trazem, sejam eles migrantes internos, migrantes internacionais, ou refugiados, enfim. São várias categorias para denominar esse fenômeno multicultural, multidisciplinar que é a migração. Bom, então, para contextualizar essa questão, na Semana do Migrante, que estamos em andamento aqui no Brasil, eu convido, então, Rosana Nascimento, a psicóloga da Pastoral do Migrante, para que possa contextualizar como a pastoral tem lidado com essa questão dos saberes, das diferenças, dessa riqueza que os migrantes trazem. Então, Rosana, por favor, abra esse microfone. Boa tarde. Gente, obrigada, boa tarde a todos aí, todas que nos escutam, que nos veem, pelas mídias sociais aí da universidade. É sempre uma grande satisfação participar aqui com vocês. Agradecer aí a professora Lúcia, ao Simon, a Silvia,
a Cristina, né, ao professor Sidney pelo convite. E como o Sidney falou, né, todos os anos a gente faz esse momento em alusão à Semana do Migrante, né? E esse ano, a 37ª Semana do Migrante, ela traz esse tema, migração e saberes. Então, para nós é muito importante que a gente tenha esse olhar para esses saberes, né? Que a gente possa ter uma escuta para esses saberes e que por meio da nossa fala a gente consiga praticar esses saberes. Então, a gente tem aí a migração e saberes, escuta com sabedoria e fala com a prática. Não adianta a gente ter um discurso muito bonitinho, né, mas a nossa prática ser contraditória ao nosso discurso. Então, a nossa prática ela fala muito mais do que propriamente o nosso discurso. Então, a 37ª Semana do Migrante vem com esse tema, né, migração e saberes. E que saberes são esses, né? Que conhecimentos são esses? E aí a gente, todos os anos, a gente faz uma alusão um pouco também à campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade também trouxe essa questão dos saberes, da educação, e aí nós, como Pastoral do Migrante, também trazemos esse tema, essa temática, para essa nossa realidade com relação às pessoas em mobilidade, né? Sejam os migrantes internos, sejam os migrantes internacionais, mas todos carregam aí consigo essa bagagem, né, de saberes e de conhecimentos, de experiências, de vivências, e que isso pode e deve, né, engrandecer e favorecer o crescimento e o desenvolvimento cultural dali daquela comunidade onde os migrantes estão. Então, é com esse objetivo que a Semana do Migrante vem trazendo esse tema de saberes, muito mais do que propriamente o conhecimento, como que eu posso dizer, científico, não desvalorizando, né? Mas valorizando, dando valor também aos saberes que muitas das vezes os povos tradicionais, né, as comunidades mais afastadas, têm todo um arcabouço, tem todo uma bagagem de saberes que muitas das vezes nós que estamos aqui nos grandes centros desconhecemos. E quando os migrantes vêm, sejam os migrantes internos ou sejam os migrantes internacionais, eles carregam consigo essa bagagem, né? Seja os migrantes que têm todo o arcabouço, todo o conhecimento científico a partir de uma formação, né, de uma participação profissional qualificada, até os migrantes e refugiados que não têm tanto conhecimento científico, mas que têm uma vivência, que têm uma experiência de vida que dizem muito, né? Dizem muito para nós. Então, é com esse intuito que a gente traz a Semana do Migrante a partir dessa temática dos saberes. E aí, mais uma vez, agradecer e estou aqui à disposição. A gente vai destrinchando esse tema aí, né? Desenrolando esse tema. Muito bem. Rosana, é verdade, os migrantes trazem diferentes aportes, né, conhecimentos, né, não somente ao acadêmico, evidentemente, né, isso amplia a noção de cultura, né, cultura não se refere exatamente àqueles conhecimentos transmitidos via escola, via academia, né, ela é muito mais ampla porque ela envolve, né, a maneira como as pessoas veem o mundo, né, a forma, seus valores, né, culturais, religiosos, então nesse sentido que estamos falando, né, de cultura no sentido antropológico. E eu quero, então, passar a bola aqui para a nossa colega Cristina Rivas, né, a antropóloga também e militante da causa do migrante, né, aqui em Manaus, né, participou da chegada dos venezuelanos, ela tem acompanhado de perto essa questão, né, então, como eu queria que ela colocasse, né, ela como venezuelana e também, né, a condição de migrante, e ao mesmo tempo também de militante dessa causa, como ela tem visto as questões, né, que a migração venezuelana coloca para nós, sociedade brasileira. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Sidney, por la invitación a participar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Un poquito más. Un poquito más alto. ¿Y ahora? Buenas tardes. Bueno, muy contenta por la invitación del doctor Sidney, que desde el primer momento en que yo me hice pública en Manaus, que fue una conferencia internacional de ACNUR, pedí la palabra
porque pensaba que en ese momento faltaban interlocutores venezolanos en el foro que se realizaba. Esa fue mi primera anécdota con una bandera venezolana en la Plaza da Polícia, en el Museo da Polícia, y pedía en ese momento que los venezolanos tuviéramos voces, no como cifras ni como números, sino como personas. Por fortuna, y lo considero afortunado, estaba en ese momento la doctora Yana Vasconcelos, en ese momento aspirante a doctorada, el doctor Sandro, y el doctor Sidney, que me invitó públicamente y directamente al grupo de estudios amazónicos. Quiero decir que entré con fortuna, porque fue misturado desde ese primer momento que se me involucró, y yo me involucré en el grupo GEMA y en las investigaciones de la doctora Yana, Simone Tavares, con el doctor José Basile, el grupo de Papis, y la mistura se dio desde el primer momento, y eso es importante, porque formé parte como asistente de las investigaciones a los propios venezolanos, era arte y parte. Gracias a Dios, ahorita ese es un tema que se ha discutido bastante en antropología, y uno puede ser arte y parte, que eso es bueno. En relación, quiero darle las gracias a la Pastoral de Migrantes, por supuesto, porque ese fue mi primer nido de atención directamente a los venezolanos, como voluntaria de una causa. Es decir, no podía ser indiferente solamente con atender a lo del grupo GEMA y a la academia, sino, como bien dice Rosana, en la calle, todos los días. Y de las organizaciones que atienden a los venezolanos migrantes, las puertas abiertas siempre se van a encontrar en la Pastoral de los Remedios, que cuando las personas tocan, les abren las puertas, igual que en la Pastoral de Migrantes. Ahí la burocracia no existe, sino una capacidad de servicio de atención a los más vulnerables, en este caso los venezolanos. En relación al tema, yo estuve reflexionando y escribiendo varias cosas, porque este año me ha tocado ir y venir 2 veces a Venezuela y a Manaos. En este momento estoy en Caracas por motivos familiares, y la distancia también da esa posibilidad de la reflexión. Entonces, con respecto al tema, a mí me parece sumamente interesante. Es decir, escuchar con sabiduría. Yo creo que en 3, 4 años, con mi compañero de causa, Jean-Paul Cortés, hemos escuchado con la hermana Dina, con la hermana Gemma, si uno está presto a atender a los venezolanos, el primer verbo es escuchar. Escuchamos y escuchamos, y en este caso voy a hablar desde mi experiencia, por supuesto como antropóloga, pero también como persona activista. Muy bien utilizado el término doctor Sidney, ¿no? Que no soy indiferente, pero le agregaría al tema que además de escuchar y además de hablar y de hablar, es importante escribir, porque no se puede seguir en una separación de los que hacen como un apostolado, una causa, y de los que piensan sobre el fenómeno de la migración. Esa es una brecha que cada día debería unirse, y este es un momento oportuno. Y no solamente escuchar, hablar con práctica, escribir, sino ser ciudadano, porque al fin y al cabo es más allá de un trámite de adaptación, de protocolo y de inserción a la vida, en este caso brasileña, que nosotros requerimos como migrantes. Los migrantes es necesario que accedan a la práctica de la ciudadanía, que se hace pero no con énfasis en los programas que se ofrecen. Yo quiero traer 2 narrativas o 2 testimonios, tengo muchos para el día de hoy, pero quiero solamente tener como 2 o 3, vamos a ver si me da tiempo, y quiero hablar sobre eso. Soy venezolana, fotógrafo,
Inicialmente me capacité en Venezuela. Estudié arte en España, Alemania y Suiza. Luego me vine a Manaos. He registrado por más de 40 años la formación de generaciones de profesionales en el estado Amazonas. Soy pionero en el procesamiento fotográfico de color en la región. Además de profesor, mentor, fotógrafo, he sido nombrado con el título de ciudadano amazonense por mis creaciones artísticas a favor del Amazonas. Soy un señor fotógrafo que tuve la oportunidad de conocer en la plaza frente al teatro y me impresionó lo feliz que él era cuando se le otorgó el título de ciudadano amazonense. Estamos acostumbrados a las cifras. Llegaron 100, 200 personas, pero todos anónimos como una masa anónima. Y eso hay que romperlo. Hay que darle personalidad a la migración, especialmente en Manaos, que no es masiva, como la que está ocurriendo ahorita en el Río Grande entre Estados Unidos y México. Es masa. Y después yo quiero hablar sobre eso. Este testimonio a mí me gustó mucho. Otro que me parece sumamente, y ahí hay saberes, que no son académicos, sino una experiencia de vida civil, de una convivencia y de una coexistencia. Es necesario avanzar en los próximos eventos y en los próximos programas hacia esa condición. Que yo puedo convivir y coexistir porque soy parte de la sociedad. No es que hay brasileños o venezolanos, sino que hay seres humanos desde el punto de vista de la antropología. Trabajo en la cocina de la casa de una doctora brasileña en bioenergética. Por cierto, el lugar es una reserva forestal. Estoy feliz en pleno Manaos. Estoy feliz, pues es una persona muy amable y que me trata muy bien. Ahí estamos hablando de saberes emocionales, afectivos. Tengo ya 2 años en Manaos con mi familia. Soy apegada a la comida venezolana y a sus ingredientes. Sin embargo, la bioenergética, por cierto, el lugar es con mucha paciencia me ha hecho saber la equivalencia entre la comida, pues es una brasilera amazonense y la comida venezolana. Con la sorpresa que ahora yo cocino a la venezolana con sazón brasileño. Tengo ya 2 años en Manaos con mi familia. Ahí soy apegada a la comida venezolana. Casa solamente a sus ingredientes. Sin embargo, la doctora hace misturas para las personas que van con mucha paciencia me ha hecho saber la equivalencia entre la comida, pues es una brasilera amazonense y la comida que ya he recogido. Con la sorpresa que ahora yo cocino a la venezolana que creo que lo tengo ya 2 años en Manaos, ahí soy apegada a la comida venezolana, un venezolano, sin embargo, la hace misturas para las personas que van con mucha paciencia me ha hecho saber la equivalencia entre la comida y lo que es una brasilera amazonense y la comida que ya he recogido. Con la sorpresa al más importante que creo que lo tengo saber 2 años en Manaos, ahí soy apegada a la comida venezolana. Sin embargo, ella es misturas similares, que van con mucha paciencia me ha hecho la diferencia entre la comida y lo que es una brasilera amazonense y la comida que ya es que nosotros siempre desarrollamos al más importante que creo que lo tengo saber 2 años en Manaos, ahí soy apegada a la comida venezolana. Sin embargo, ella es misturas similares, con mucha paciencia me ha hecho la diferencia entre la brasilera amazonense y la comida ya es que nosotros siempre desarrollamos al más importante que creo que lo tengo saber 2 años en Manaos, ahí soy apegada a la comida venezolana. Sin embargo, ella es misturas similares, con mucha paciencia me ha hecho la diferencia entre la brasilera amazonense y la comida ya es que nosotros siempre desarrollamos al más importante que creo que lo tengo saber 2 años en Manaos, ahí soy apegada a la comida venezolana. Sin embargo, ella es misturas similares, con mucha paciencia me ha hecho la diferencia entre la
brasileira, uma das questões mais brasileira, a escola das questões mais internacional, né? Você convive com diferentes alunos de diferentes partes da América Latina e de outros países. Então, como é que você se sente na UNILA? Como é que a universidade tem lidado ou não com essa questão das diferenças culturais na universidade? Boa tarde a todos, todas. Eu sou o Dade Simão, do Haiti. Eu vou ser muito sincero em toda a minha fala, né? Normalmente, cheguei aqui e não falava o português. Então, a primeira coisa para entender essa realidade é correr atrás do idioma, né? Então, fui correr atrás para falar, porque quando cheguei era como um susto, né? O que o povo está falando? Nossa! Quando você chega numa outra realidade. Mas quando comecei a perceber que o português é o irmão do francês e do espanhol, e comecei a gostar do idioma. Então, quando você começa a gostar do idioma, o idioma vai fluindo e você vai captando essas energias linguísticas, né, de uma forma. Então, eu estava em Foz do Iguaçu, me mudei para cá, mas é a UNILA que me trouxe aqui em Foz. Normalmente, em São Paulo, eu já trabalhei como artista, né? Eu sou artista plástico, e essa obra que terminei ontem é a Dona do Brasil. Então, Não vi, puxa mais para cá. Puxa a câmera, isso, mais um pouquinho. Ah, tá. Agora sim. Terminei ontem. Então, esse deslocamento de chegar até Foz do Iguaçu é a política da UNILA, né, de reunir todo mundo no caldo cultural, onde todas as nacionalidades vão ter que disputar o mesmo lugar, entendeu? Com as diferenças, tudo mais, com as culturas, sabe? Então, em São Paulo, já me acostumava com umas realidades, né? Sabendo que essa comida é diferente, essa pessoa fala outro idioma, sabe? Mas a gente aprende a se abraçar, né? E para viver numa cultura só. Então, na UNILA, a UNILA, que é a única faculdade brasileira que acolhe tanta gente, né? Tem mais de 30 e pouco nacionalidades circulando no âmbito acadêmico. Mas falando que a faculdade é bilíngue, não além de 2 idiomas, a gente fala um monte, né? Tem o italiano, tem o crioulo, tem o espanhol, tem
alemão, tem francês, tem tudo aqui no ambiente assim, da faculdade. Eu acho que essa ideia de reunir todo mundo aqui para estudar, eu achei muito genial. E a gente conseguiu lidar com essas questões de diferenças culturais na faculdade, porque a faculdade nos ensinou a viver e abraçar todas as culturas. A ideia é essa, né? E respeitar. Porque cada um tem a sua cultura, mas aqui a gente aprende a viver, ou se não, a juntar as culturas, sabe? Então, como artista, a minha chegada no Brasil, muitos haitianos que vieram para cá, depois do terremoto, né, que a vida começou a ficar um pouco difícil, senão muitas pessoas decidiram de sair e enfrentar novas realidades, sair fora do seu lugar, da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, do sorriso, dos abraços, entendeu? Culturais, desde lá para cá. Então, como artista, a minha ideia era diferente, porque muita gente fala, nossa, o pintor vai embora, ele vai fazer muito dinheiro, ele vai ser uma pessoa rica, né? Eu falei, tomara que seja assim, né? Então, eu planejava coisas, né, na chegada, porque quando falamos de choque, quando você pensa numa coisa e você está vivendo outra coisa, né? E chegando no Brasil como pintor, e na Mocidade Alegre, como a escola de samba, a primeira escola de samba que eu trabalhava, me abriu os horizontes aí. Uau! Esse daí é um pintor, né? Diferente, com ideias diferentes. Eu aprendi a viver no carnaval, porque era um sonho de ver o carnaval do Brasil de perto, né? Quando eu cheguei, comecei a trabalhar, trabalhei nas escolas e comecei a ver a minha arte de uma outra forma. Mas só que umas coisas que me deixaram muito, muito triste aqui no Brasil como umas pessoas te enxergam como pintor, né? Um pintor diferente, com ideias diferentes. E lembrei, porque história aqui não falta, né? Lembrei que eu queria participar umas escolas de leilão, tudo mais. E quando mandei as minhas obras para analisar, eu esperava uma outra resposta, né? Porque são pessoas da elite que iam olhar e pensar, ok, vamos dar uma chance para esse pintor subir. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu peguei como uma lição, disser, ok, esse é um negro, a ideia dele não vale muita coisa. E a mulher me falou, Dadi, qual o preço das obras? Comecei a dar os preços, né? Joguei meus preços para cima. Só que ela me falou, Dadi, você não é conhecido, as suas obras são muito caras, não é para vender com esses preços. Falei, por que as pessoas estão vendendo as obras com preços muito, muito altos e eu, como haitiano, não consigo? Ela não me mandou mais mensagem e encerrou o assunto. Então, quando eu busquei outra opção de querer participar em outra atividade parecida como essa, mandei umas 6 fotos das minhas obras. O senhor me falou, agora é um senhor, ele me falou, eu achei pouco interessante seu trabalho. Então, como imigrante, já comecei a pensar, será que eu sou um artista de verdade? Para sofrer, ou se não, como pintor, eu estou vendo na internet umas obras que você ainda nem consegue entender o que o artista está
transmitindo, e essa obra vale muito. E comecei a ver como haitiano, como negro também, a questionar a minha essência de vida como pintor, como criador também. E percebi que tudo que eu planejava, tudo que eu pensava como imigrante, tudo que eu sonhava estão sendo assim abalados de uma forma, ou se não, rejeitados, humilhados, né? Então, e uma pessoa me falou, Dade, você sabe que você é um grande pintor, não tem como desistir do seu sonho, porque você vem nesse mundo para transmitir. Então, na questão migratória, não deixa o preconceito de umas pessoas te deixaram para baixo, porque você é um ser querido como todo mundo. Então, e falei, não vou parar de pintar. Quando você se olha como imigrante, ele não é daqui, ele não tem como vender as obras assim tão caras, porque é simplesmente um haitiano, um negro, sabe? Então, são essas coisas que me machucam de uma forma de pensar como um pintor que tem um valor como todos os demais, mas só que esse daqui é um pouco diferente, porque ele não é daqui, sabe? Então, é isso que me parece um pouco chocado ou triste. Entendo, né, perfeitamente, Simon, né? Realmente, o migrante, né, seja na condição de artista ou de intelectual, de profissional qualificado ou não, né, ele tem que matar o leão todo dia, né? Os desafios são muito grandes, as barreiras são grandes, né, porque você não é daqui, né, você é estrangeiro, né? Então, nós precisamos, de fato, vencer essas barreiras nacional e estrangeiro, né? No Brasil, isso permaneceu muito, né? Durante décadas, em razão do velho Estatuto do Estrangeiro, né, que colocava essa definição: estrangeiro, aquele que vem de fora, né, aquele que vem investir no Brasil. Esse era bem-vindo, era o estrangeiro que nós queríamos, né, está lá no Estatuto. Graças a, né, essa mudança, essa lei mudou, né, em 2017, né, agora o foco é outro, os direitos humanos, né, o respeito às diferenças, etc., mas nós precisamos avançar ainda. A sociedade brasileira ainda fica nesse binômio estrangeiro, nacional, estrangeiro, né? Que não ajuda em nada, só cria barreiras, né? Só cria divisões. Então, precisamos, de fato, avançar nesse debate, na academia, sobretudo, né? Ou seja, nas universidades. E aí nós temos agora também outro contexto, né? Falando da universidade, que é uma das escolas, né? Nas escolas de ensino fundamental, médio, enfim. E nós temos aqui a professora Lúcia, né? Gestora do Escola Municipal Valdir Garcia, de Manaus, que ela coloca, então, como é que a escola está lidando, né, com essas diferenças, professora? Quantos alunos você tem lá na escola, de quais nacionalidades, como é que a senhora, como gestora, está lidando com esse grande desafio pedagógico, não é? Boa tarde, Sidney, a todos e a todas que estão conosco aqui, né? Um prazer imenso estar nessa roda de conversa, que para mim é um tema que chama muita atenção. E para Valdir Garcia, a gente gosta de estar dentro das conversas, que é um tema que nos interessa muito, né? A Valdir Garcia, ela está no Pico das Águas, ali em São Geraldo. Tivemos a felicidade de estar próxima da igreja de São Geraldo, onde começa a receber, tem a Casa de Apoio aos Migrantes, começa a receber os primeiros haitianos, e a gente entra em contato com o padre Valdeci, que nos procura para matricular os estudantes, né, dos filhos dos migrantes. E a gente aceita e a gente começa a fazer esse trabalho em parceria, porque para Valdir Garcia o mais importante é o acolhimento. É no momento que eles chegam a Manaus, os pais precisam trabalhar e as crianças precisam de um lugar seguro, e a escola é esse lugar de acolhida. Para a gente, o primeiro passo é acolher, né? E que nós colocamos para eles que eles são bem-vindos à Escola Valdir Garcia. Foi uma escola que se sensibilizou com a chegada dos haitianos, depois dos venezuelanos, porque é uma escola que conseguiu entender, ter a sensibilidade que a escola precisa ser esse espaço humanizado e humanizador. Precisa acolher, em primeiro lugar. Depois a gente vai ver os documentos, depois vem matricula, mas naquele momento é acolher para que eles se sintam
valorizados, empoderados, pertencentes a espaço. E a Valdir Garcia viu isso, a gente conseguiu aprender com eles a valorizar essa pluralidade cultural, a conviver com a diversidade. Então, foi uma escola que, desde 2013, quando a gente começa a receber os primeiros, né, hoje nós temos 1/4 de alunos matriculados são migrantes e refugiados, são 51, nós temos cubano, boliviano, haitiano e venezuelanos. Há uma procura muito grande pela escola. A escola passou a ser essa referência para eles, exatamente por ser uma escola que acolhe, uma escola que valoriza a diversidade, que aprende com ela. E a Valdir Garcia vem se fortalecendo, porque foi uma escola que soube fazer adequações pedagógicas. Uma escola que sabe que para viver a inclusão tem que ser feita adequações físicas, mas também pedagógicas. Então, a gente foi aprendendo a valorizar. Primeiro, a gente teve que ressignificar o currículo. A gente sabe que precisa de um currículo contextualizado, que respeite os saberes de territórios. Eu preciso trazer toda essa cultura que ele traz, essa bagagem, esses saberes de território, para que agregue ao nosso currículo. O currículo precisa ser contextualizado, que dialoga com os interesses dos estudantes. Então, eles são muito bem-vindos na nossa escola, né? A gente começou a estudar o crioulo, a gente começou a estudar o espanhol, tem um haitiano que foi dar aula para a gente de francês. Então, uma escola que a gente terminou estudando várias línguas, isso a gente foi se fortalecendo, e a escola, cada dia, se fortalece mais com essa pluralidade cultural. Uma escola que aprende na diversidade, com todas as diferenças, a gente só cresce, só se fortalece, e a gente vai buscando estratégias para fazer essas adequações, e é uma escola que aprende. Eu digo, escola boa é a escola que aprende, não é a escola que ensina. E a Valdir Garcia tem aprendido a cada dia a dialogar, fazer esses diálogos possíveis, com todos sendo protagonistas. A gente posiciona esses estudantes, as famílias são muito bem-vindas à escola, e todos esses atores educacionais são posicionados na centralidade do processo educativo, sendo protagonistas da aprendizagem. E a gente tem crescido, tem se fortalecido, e para a gente ama a todos, né? Uma escola com muita tolerância, com muito respeito, uma escola que vive a inclusão e que luta realmente por equidade, e que a gente vem produzindo um ensino de qualidade, mas é qualidade mesmo, não é pejorativo, não. É uma qualidade da inclusão, né? Uma escola que dialoga, uma escola que escuta, né? Porque nós estamos criando espaços de escuta, onde todos, né, são colocados na sua posição de fala e o outro de escuta. Então, não importa de onde vem, ele é bem-vindo na escola, e nós aprendemos com ele, tem muito a nos ensinar. Então, eu acho que é isso que a Escola Valdir Garcia vem promovendo e vem aprendendo com eles e vem facilitando, porque nós somos os facilitadores, para que ele seja bem-vindo, para que ele seja incluído, para que a gente venha desburocratizando as relações. Eu acho que o poder público, precisamos ver mais políticas públicas de inclusão, principalmente na chegada ao Brasil, na matrícula, documentos, idioma. Ainda é um país que burocratiza muito e distancia. Eu acho que a gente precisa fazer esse caminho inverso. E a Valdir Garcia vem nessa luta, né, para promover essa inclusão, para promover essa autonomia, essa escuta, uma gestão democrática, colaborativa, que é o que a gente precisa para crescer na educação. E aí eu me coloco depois à disposição para a gente continuar o diálogo, a roda de conversa. Muito bem, professora Lúcia, verdade. A escola que ensina é aquela que inclui, né? Aquela que dialoga com as diferenças, de fato. É nessa perspectiva, exatamente, Paulo Freireana, né? Ninguém ensina ninguém, mas todos aprendemos juntos, né? Na troca de saberes, né? Eu acho que, de fato, é essa pedagogia, de fato, que precisa ser colocada em prática nas escolas, nas universidades, né? Evidentemente. Então, esse é o caminho. Não sei, passar a bola para a Silvia, né, doutoranda, que está pesquisando essa questão migratória haitiana. Você queria fazer uma colocação, uma pergunta à professora Lúcia? Fica à vontade. Vamos fazer já o bate-bola. Vamos dinamizar a conversa aqui.
Bom, boa tarde. Eu conheci a Escola Valde Garcia em 2017, lá com a Man, a Lúcia estava todo mundo ali, e nesse contexto eu vi, né, os imigrantes, a forma como eles eram recebidos pela escola, isso me chamou muita atenção. Então, no mestrado, eu resolvi documentar essa história que a Lúcia contou para vocês, para a gente, e durante o ano de 2019, início de 2020, até antes da pandemia, eu tive a oportunidade de estar nessa escola e presenciar os alunos em sala de aula, as oficinas, e esse contexto em que eles chegam, aprendem a falar a língua. E o que me chamou muita atenção assim, é que, primeiro, os alunos são acolhidos no sentido de que eles podiam ficar junto com outros haitianos na mesma sala, então eles não eram proibidos de falar a língua crioula entre si, nem nos espaços comuns da escola, e isso não acontece em outras escolas, né? Eles geralmente são colocados separadinhos e tem que falar só em português. Então, as famílias haitianas eram bem recebidas na escola, eles tinham o dia da cultura, e aí a mãe haitiana podia falar sobre a cultura haitiana, sobre a sopa haitiana, as mães venezuelanas iam para a escola, levavam um pouco da cultura venezuelana, então, de fato, essa escola tem um potencial, assim, para se construir como uma escola plural, antirracista, porque trabalha essas questões, né? Eu lembro que eu fui questionada por um aluno, eu estava em campo, e eu estava ensinando eles um jogo de xadrez, e um aluno me questionou por que as peças pretas começavam o jogo. Por que as peças brancas começavam o jogo, se isso não era racismo. E aí você está lidando ali com crianças da primeira infância, eles tinham 6, 8, 9 anos de idade. Então, assim, você vê que já são assuntos que são discutidos, né? Procura-se trabalhar, até porque eles não ficam restritos só à educação escolar, né? Eu via muito o envolvimento da comunidade, então havia pais e mães haitianos que eram oficineiros na escola, né, e de outras nacionalidades. Então, assim, é uma escola que busca aprender realmente e se renovar, isso é muito interessante. Muito, muito bonito também de ver acontecendo assim na prática. Certo, Silvia, de fato, né, a importância, né, dessa escuta, dessa troca, né, dessa intercâmbio, né, pais e alunos, né, a comunidade, eu acho que é por aí realmente o caminho, né. Você falava de uma questão importante, essa coisa de não impor, né, o idioma, né, muitas vezes no Brasil nós ainda, creio, a educação, as escolas, né, ainda parte desse princípio, desse projeto assimilacionista, né, que era do passado, lá dos anos 40, 50, né, todos têm que falar português, todos têm que ser brasileiro, né, quer dizer, é uma coisa ainda lá da ditadura dos anos 40, 50 do Brasil, né? Esse projeto assimilacionista, né? Nós sabemos que não, enfim, não é esse o caminho. Nós queremos, de fato, criar uma sociedade multicultural no sentido mais democrático possível, né? Onde todas as diferenças sejam valorizadas, né? Esse que é o caminho. Bom, e nem sempre isso é possível, né? Porque nós vemos pelo mundo afora quanto racismo, quantos muros, né? Quantas rechaço aos migrantes, né? Na Europa, Estados Unidos, enfim. Então, a situação é muito delicada e complicada. Então, nós queremos ampliar, né, esse debate, sobretudo nas escolas, que a escola seja um espaço de debate, né? E não espaço para reforçar preconceito, reforçar ideias, né, de divisão, enfim, de exclusão. Não. Então, nesse sentido, né, nós queremos exatamente caminhar, né, para essa direção. Então, o Dar de Cima já falou, a professora Lúcia, da importância, né, desse diálogo, né, no espaço da escola, da universidade, né,
Eu volto a bola para a Cristina, como ela viu essa questão aqui no Brasil dos venezuelanos, né? De fato, está havendo diálogo ou não? Quais são os diálogos possíveis, né? Nesse contexto migratório venezuelano, né? Ou ainda há muita barreira, rechaço, como você vê? ¿Escucha? Sí, ¿sí? Ahora sí. Es bien interesante los planteamientos que se están haciendo y especialmente de la escuela. Pero yo siempre he reflexionado y me he preguntado, los niños rápidamente son adoptados, inclusive si nacen en Brasil, de forma inmediata desde el punto de vista de salud. Y desde el punto de vista escolar, en el caso de venezolano, es bien significativo la participación en el sistema escolar. Pero quedan por fuera los jóvenes, los adolescentes. Y eso es un tema que no se toca, porque tiene que ver inclusive con la iniciación sexual. Es decir, hemos tenido casos, desafortunadamente, de violación, de violencia familiar entre brasileños y venezolanos que hacen alianzas familiares, amorosas, y luego eso no tiene, diríamos, muchas veces no tiene un final feliz, porque siempre o la muchacha queda embarazada, queda sola. Nosotros tenemos muchos casos de venezolanas adolescentes grávidas en el barrio Nuevo Aleiso, que hay una fundación llamada Braciela, que ya ellos mismos empiezan a organizarse. Ellos fueron inclusive a la pastoral de migrantes de San Raimundo. Y el otro caso es del adulto, que no es el joven contemporáneo que tiene currículo, que va a buscar el empleo. Estamos hablando de aquel que queda como flotante, que para mí ese es bien importante. El que no aplica a los programas ni a los cursos que ofrecen las ONG en Manaos. Y los adultos contemporáneos, para no decir mayores, que quedan, diríamos, gravitando en las ayudas que se dan, y es el único nexo que tiene. Pero con la doctora Llana estudiamos algo que fue importante, porque en Manaos, repito, hay más iglesias que escuelas, hay más pastores que maestros, culturalmente hablando, y realmente quienes han venido dando soporte emocional, religioso y operativo a esa población son las iglesias, bien sea católicas o protestantes. Y ese es un tema que es importante profundizarlo. Sé que es un tema bien sensible, pero quienes han dado continente al venezolano, emocionalmente hablando, han sido las iglesias, en cualquiera de sus credos. Y por supuesto está hecho no de una manera laical, sino religiosa. Y eso es importante también tratarlo, porque ahí el elemento cultural no cabe. El elemento más cultural del venezolano son las fiestas. Hay un lugar en Manaos que todos los domingos se reúnen venezolanos, hacen un hervido, un sancocho, que no es la calle de los venezolanos, y en eso se logra la convivencia y la coexistencia. Y el caso de la calle de los venezolanos, que quiero traer a la palestra, es que ahorita hay muchísimas quejas en las delegaciones de la policía acusando a los venezolanos de tener el volumen muy alto, el volumen de la música. Y en este momento eso es cultural. Nosotros los venezolanos, como dice Diana Vasconcelos, hablamos enrolado. Es decir, hablamos caribeño. Somos Caribe, entonces hablamos como las olas del mar, es decir, del mar. Y realmente hemos aprendido, yo he aprendido a ser ribereña. Sé que lo más importante cuando estoy en Manaos es la línea del río. Y medito en el río y me acostumbro al ritmo del río, cuando crece, cuando viene. Pero el venezolano tiene un jolgorio, por decirlo, hace barullo, porque esa es parte de su existencia. Entonces, la calle de los venezolanos, yo quiero llamar a la atención porque es la poca intervenida. Es una de las calles más mezcladas porque se mezcla étnico. Hay peruanos, hay haitianos, hay bolivianos,
hay venezolanos y hay managuaras. Porque eso me gusta mucho de Manaos, que la gente cuando dice yo hablo managuara y tengo vicio, yo tengo sotaque, por eso me da pena hablar portugués, porque realmente escucho, hablo y escribo mejor con lo que hablo, porque yo sueño como migrante con algo, como los chicanos, yo sueño que se oficialice el portuñol en la zona fronteriza, porque nosotros mezclamos, hablamos un managuara, el peluquero donde me cortó el cabello me dice, no se preocupe, que aquí hablamos prehispánicos, nosotros mismos nos entendemos. Porque si a ver, vamos, el lenguaje portugués de Manaos no es impecable ortográficamente hablando, ni por los mismos brasileños. Hay una mistura que se da ahí, que los venezolanos entonces nos pegamos con el portuñol y convivimos. Eso a mí me parece importantísimo, porque nos hacemos entender de cualquier manera, y eso es una certeza lingüística. Y desde el punto de vista de la antropología, él habla, y lo dice el biólogo Humberto Marturana, que en el lenguajear es que están las redes del amor, las redes de la convivencia, las redes de la consistencia. Entonces, eso de las calles los venezolanos, para mí se ha desestimado, y he propuesto, inclusive algunas fundaciones que están en esa calle, que nosotros podamos con el artista Rubens Vélez, que es uno de los mejores pintores de Manaos, de formatos grandes, que podamos hacer realmente, no las calles de los venezolanos o las calles de los brasileños, no. Es la calle de Manaos, al fin y al cabo. Pero bueno, en todas partes hay una calle de extranjeros. Está la pequeña Italia, pequeños judíos, la calle de los judíos. Nosotros no somos la diferencia. Pero en ese aspecto, a mí me parece que esos son los matices, los términos en que nosotros convivimos diariamente. Porque no es en la academia los trabajos, y eso también hay que agradecérselo a la academia brasilera, que la migración venezolana afortunadamente tiene muchos estudios, entonces hay certezas que no se toman en cuenta, porque el grupo GEMA como tal, bueno, ya dos tesis, la de Simone Tavares y la de Yana Vasconcelos, son tesis que hablan del proceder y de la manera de ser venezolano. Y eso es importante, porque a mí me parece que se excluye. No puede haber, es la fiesta de los venezolanos, pero puede ser la fiesta de los venezolanos y los brasileños. Inclusive hay un grupo de una joven que es agente de Caritas Leida, que ella ya hizo, y eso para nosotros también, a mí me parece que es una certeza para los venezolanos, un grupo de folclore. Y hay otros, unos jóvenes que tocan campanas, sino es que en Parque 10 hacen entrenamientos de brasileros y venezolanos. Hay un tejido que está, bueno, como todo, underground, como son todas las culturas, diríamos, étnicas y de minorías en países mayoritarios, ¿no? Que ese tejido se va dando. En la casa de Noemí, en el restaurante de una señora Noemí Morillo, todo el mundo sabe que hay empanadas y sopas para los brasileros y para los venezolanos. En la calle de los venezolanos, a los brasileros les gustan las empanadas y las arepas, ¿sí? Y eso es importantísimo. En esa mistura, porque no hay nada. Además, Manaos tiene una fortuna, o el Amazonas, que recibe gente de Pará, de Ceará, de muchos lugares del norte y del sur también, que han logrado hacer comida paraense, comida de Ceará, comida venezolana, y eso es importantísimo. Ese es para mí el punto donde las agencias o las organizaciones que de alguna manera u otra nos han asumido puedan ir más allá de los trámites. La fiesta. La hermana Dina hizo todo un esfuerzo porque la Virgen de Valle, que es una virgen margariteña, venezolana, estuviera en la catedral. Y eso es importantísimo porque eso es una forma de acercarse al venezolano, empatía.
la empatía en los aspectos culturales. Los aspectos culturales de la migración son poderosos. Todos los antropólogos coinciden que modifican la existencia. Y hay algo importante que yo quiero expresar, y está escrito, y se lo envié al doctor Stigne, que en el caso de la migración venezolana, ella es parte también de la migración del siglo XX y XXI. Cuando vinieron los españoles a europeos, a Venezuela y a toda América. Cuando los cubanos fueron a Estados Unidos. Cuando los ecuatorianos fueron a España. Ahora nosotros vamos a cualquier lugar del mundo porque según Vasconcelos, nosotros nos quedó el país chiquito. Este es un tiempo y es importante y que es como un tren en marcha, hablaba yo, y lo refería el historiador Howard Zinn. Nosotros tenemos de la Universidad de Boston un movimiento en este momento planetario que es indetenible. Indetenible. Cuando nosotros vemos que venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses y también brasileros, todo el mundo aspira al sueño americano. Sí. Ahora no era como sueño, ahora tienen que pasar por la selva de Dairén, es decir, tienen que pasar por Colombia. Nosotros estamos hablando de que hay gente que sueña en Venezuela con ir a Chile y va terrestre. El arzobispado de Santiago tiene un documental muy bueno del paso de lo que significa Bolivia a Chile. Es terrible, como en Dairén, como en el Río Grande. Entonces son puntos que están ahí. En el caso, yo felicito realmente a la sociedad con todas las limitaciones que podamos tener los venezolanos, de que realmente el trámite legal, entre comillas, no es complicado, porque en todos los lugares se pide visa. Vamos a hablar de que eso es un elemento también cultural que no estaba. Hay celdas digitales, hay celdas sociales, y eso es importantísimo, que en el caso de Brasil, el trámite realmente siempre tiene movimiento. Ok. Muito bem. Que a Cristina está falando, a importância, né, de criar canais de diálogos, né, de troca de saberes, né, seja eles da culinária, da religião, né, da música, da arte, enfim, são todas essas formas de saberes que nós queremos valorizar, né. Eu acho que agora a Rosana também quer falar sobre essa questão, né, no espaço da pastoral, certamente já se criou, está se criando espaços, né, de encontro, de diálogo, para que, sobretudo na festa, né, a festa é um momento de encontro, né, de partilha, né, de saberes, né, e exatamente a festa é para todos, não é para um grupo, né, não é só para brasileiro, só para venezuelano, então, sobretudo a rua é o espaço público, né, é o espaço de todos, né, é o espaço da cidadania. Então é isso que nós queremos, desconstruir, né, esses preconceitos, essas divisões, né, todos somos latinos, né, herdamos a cultura ibero-americana, né, seja espanhol ou português, né, somos ibero-americanos, herdamos essa latinidade, né, muitas vezes essa questão que foi construída historicamente nessas divisões entre nós brasileiros, fala português, e a América, outra América que fala espanhol, né, então precisamos de fato diluir essas fronteiras, né, essas fronteiras geopolíticas, fronteiras culturais que foram se criando ao longo da história, né, então é um grande desafio, né, desconstruir esses preconceitos, né, sobretudo os preconceitos institucionais, como está apontando aí no chat a professora Maria Helena Hortolã. Então, obrigado, professora Maria Helena, por suas contribuições. Ela tem uma proposta, depois eu falarei no final. Agora passo a palavra à Rosana, que quer falar, está aguardando. Vamos lá, Rosana. Então, Sidney, na verdade, eu queria assim, trazer um pouquinho a fala do Simon, né, e da professora Lúcia, que eles falaram um pouquinho dessa questão das novas realidades, né? Do impacto dessas novas realidades. E o Simon falou exatamente essa frase, né? Novas realidades. Então, eu queria, assim, um pouquinho que o Simon e a professora Lúcia pudessem comentar para a gente como que esse impacto, né? Esse impacto das novas realidades favorece o processo de aquisição dos saberes nessa articulação aí de reconstrução e de ressignificação. Então, a partir da tua experiência, Simon, como migrante, como artista, né? Como uma pessoa engajada em uma luta, né?
como que esse choque, essas novas realidades, tu pensas assim que favoreceu a tua escuta e a tua fala, tanto no processo de ensinar quanto no processo de aprender. E a mesma coisa eu queria que a Lúcia um pouquinho depois falasse também sobre esse processo de ensinar e aprender a partir dessa escuta e dessa fala, nessas novas realidades que a escola Valdir Garcia tanto tem, né? Que são realidades diversas e distintas que tem lá no âmbito escolar. Então, era só um pouquinho pedir assim, essa fala deles para... Acho que vai contribuir com a nossa conversa. Depois eu falo sobre a festa. Tá. E pegando, só um minutinho, Tati. Pegando aqui já as pessoas estão fazendo pergunta no chat, né? A Ohana Gonçalves, creio que é da região de Foz do Iguaçu. Ela está perguntando, né, exatamente, né, é necessário para uma política de integração multicultural, né? Porque a LDB trata sobre a questão da inclusão no contexto educacional, mas é necessário uma política de integração multicultural, né? É o que na escola da Valdir Garcia está se fazendo, né? Então, exatamente como lidar, né, com essa diferença na escola pública, ou seja, aquilo que a professora já falava, mudar currículo, tem que repensar muita coisa, não é? Vamos lá, Tati. Então, muito interessante essa questão. Então, meu primeiro choque aqui no Brasil, quando eu cheguei no aeroporto, eu fui comer num restaurante. Então, já que a maneira de ver a comida já me deixou assim com a cabeça desse tamanho, porque no Haiti a gente come o feijão diferente, entendeu? A gente ou faz um feijão preparado junto com o milho, o que é o tchacá, ou com o arroz, que é uma comida parecida, que seria o baião de 2 no Brasil, e com o milho um pouco mais fino, bem gostoso, né? Então, aí eu vi a comida e falei, gente, eu não vou comer isso, porque no Haiti a gente não frita ovo, coloca em cima da comida. Ou senão, falei, então hoje vamos morrer de fome. E não gostei da comida. Ao longo do tempo, falei, gente, o povo não bate o feijão igual os haitianos, entendeu? Na questão da preparação do feijão, no Haiti a gente bate o feijão e colocamos bacon, colocamos um monte de carne, entendeu? Para ficar muito gostoso. Okay? Só que no Brasil, o povo não faz o feijão dessa forma. Aí já comecei a pensar, será que eu vou ficar comendo meu feijão como era lá no Haiti, ou se não comer o feijão brasileiro? E comecei a pensar, eu preciso gostar dessas comidas, para não morrer de fome, porque se você chegar na casa de um brasileiro, e se você vem com a frescura da sua terra, você morre de fome, porque é outra forma de comer. Então... E comecei a entrar nesse movimento de abraçar. Um dia me lembrei quando eu peguei um abacate, estava comendo, e a pessoa, um brasileiro me olhou, tá louco, tá comendo abacate com sal? Falei, agora que ficou interessante essa questão que a nossa colega falou, como no Haiti, como na Colômbia, na Venezuela, a gente come abacate com sal, pimenta, cebola, entendeu? E como eles falam que é guacamole. No Haiti comemos com pão, comemos no arroz, comemos com milho, comemos com todo o abacate, entendeu? Se não for uma salada. E quando eu fiz isso, a pessoa achou muito ruim. A pessoa fala, nossa, que nojento. Eu falei, não é nojento, você precisa respeitar. Então, no dia seguinte, a pessoa pega abacate, bate no liquidificador com açúcar e leite. Falei, agora que tá ficando nojento, porque no Haiti a gente come desse jeito, entendeu? Então, a pessoa fala, é sério? Então, no Brasil fica uma delícia de comer abacate com bater. Eu falei, então, agora que você precisa respeitar o jeito que eu estou comendo o meu abacate, que para mim é muito gostoso, e para você que está batendo, e para você é uma delícia. Então,
comecei a entrar nessa questão cultural de aprender a respeitar a comida do outro e amar. Então, falei, então eu vou provar. Eu peguei um pouquinho desse suco, falei, não é tão ruim, não. E o povo fala, que isso é vitamina, falei. Então, essa vitamina não é ruim. Então, você vai provar a forma que os haitianos estão comendo o abacate, né? Então, que você vê um haitiano, um cubano, um venezuelano, um colombiano e comer abacate assim com açúcar, porque na nossa cultura a gente não aprende a fazer essas misturas, né? A gente mistura com óleo e com azeite, a gente coloca um pouco de tomate, fica uma salada bem gostosa para comer. Mas no Haiti nunca tinha visto assim, o povo assim tomando vitamina com abacate. Então, falei, a questão é, quando você chega num outro país, tem umas coisas que vai te deixar com muito... com a cabeça assim, tipo, a pessoa vê que o que você está comendo é nojento e também você vai ver o que a outra pessoa está comendo é nojento. Então, quando você começa a assimilar, a aprender, a respeitar e valorizar, você vai valorizar a cultura do outro e você vai aceitar e abraçar do jeito que está, entendeu? Porque o brasileiro não pode falar para o haitiano não comer abacate com açúcar, com sal, porque para a gente é uma coisa deliciosa. Igual a gente pega a banana da terra, a gente faz igual os colombianos e venezuelanos falam patacone. A nossa colega da Venezuela pode falar e o povo frita e amassa e frita de novo. A gente come isso aí no Haiti também, como uma cultura parecida que quando o venezuelano está comendo, aí, como ele está fazendo parte do Caribe, a gente não se sente assim um pouco distanciado, né? Porque como a Venezuela fica um pouco mais para cima do Haiti, fica mais para baixo, tem umas coisas bem parecidas que temos em comum, como a forma de comer umas coisas, sabe? Porque na Venezuela tem uma conexão muito forte com a realidade afro, sabe? O que os africanos faziam na Colômbia ou na Venezuela, eles fazem o mesmo no Haiti, sabe? Só que com umas coisas diferentes. Então, nesse negócio de cultura, só aprendi a valorizar e amar como que eu vejo, como o povo está funcionando. Falei, vamos fazer feijoada. Aqui no Brasil tem feijoada. No Haiti não temos feijoada. Temos um tchacá. O tchacá é uma comida parecida com a feijoada, feita com canjica, canjica, muita carne, entendeu? Tipo, uma ideia que é parecida com a feijoada, muita variedade de carne e que mais? E o feijão, canjica e carne. Aí vira tchacá. Então, essa mesma comida a gente faz para ficar forte, porque o milho, numa certa época, foi oferecido para os negros. Entendeu? Os negros pegam o milho, eles fazem coisas bem gostosas com o milho, porque se você só quer me dar milho, então com esse milho eu vou fazer coisas assim, impressionantes, gostosas, saborosas, deliciosas, né? Então, a gente faz cada coisa com o milho, que não sei se vocês já provaram essa comida, é uma coisa incrível, é uma delícia, né? Então, comece a gostar da feijoada, comece a gostar da vitamina. Então, os brasileiros também não ficam assustados quando eles veem umas coisas dos haitianos, porque umas coisas que os haitianos falam muito alto. Então, as pessoas pensam que, nossa, que povo barulhento, que bagunceiro e tal, porque na nossa essência de ser, a gente fala muito alto. Igual os venezuelanos, o povo não consegue falar baixo, porque não é de falar, shh, a gente não consegue. Na faculdade, até às vezes, os professores saíram para gente, baixa a voz, entendeu? Porque
E às vezes as pessoas pensam que a gente está xingando, ou se não, a gente está bravo. Nada disso, porque a gente se expressa como na felicidade, na raiva, tudo com um timbre de voz muito alto, sabe? Então, são umas coisas que mexem com o outro. Nossa Senhora, que povo é esse? Gente, que loucura, que louco, sabe? Aí, quando eu ouço as pessoas falando disso, eu falei, então, não tem como, eles são assim, gente. Ok, Dete. Interessante isso que você coloca, né? Os estranhamentos culturais, né? A importância é que você fala da abertura. Você tem que nós estarmos abertos, né? Aprender com o outro, né? A questão da culinária, dos saberes, né? Enfim, está presente, né? Nessas tradições, as tradições afro-caribenhas, afro-brasileiras, né? Afro-venezuelanas, né? Enfim, todas essas influências que nós recebemos, essas heranças culturais, das matrizes culturais, né? Seja a ibero-americana, a africana, a indígena, né? Aqui no Brasil, muito forte. Então, todos esses saberes vão se misturando, né? Eu acho que a delícia, né, está na mistura, né? Eu acho que a beleza está na mistura. E aí queria ver como a professora Lúcia, né, lida com isso na escola, né? Como é que ela lida para preparar o cardápio para as crianças aí? Que cardápio é oferecido às crianças no ensino aí, né? A merenda, como é que você lida com essas diferenças culturais? Como eu tinha falado antes, a escola vem aprendendo muito. A gente precisa estar aberto a esses novos saberes, né? A essa pluralidade cultural. E a escola vem aprendendo muito. Nós criamos, em 2017, Temperos do Saber. É onde os pais vêm nos trazer as receitas, eles nos ensinam. Para mim, teve a sopa da liberdade, né? Do Haiti, as arepas. Então, eles vêm, contam um pouco a história do seu país, nos ensinam a receita, a gente vai comprar os ingredientes com as crianças, que aí trabalha a matemática, e ele faz a comida, né, a demonstração junto com as crianças, e depois todo mundo degusta. Então, é uma forma da gente provar, da gente respeitar essa alimentação, a cultura, né, dessa valorização. E assim a escola, a gente vem aprimorando e vem aprendendo com o outro. Esse respeito, é uma escola que está aberta a aprender os novos saberes. Interessante que tem uma criança, a gente tem a horta na escola, e um aluno haitiano foi nos ensinar como ele era lá na cultura dele, a agricultura, né? E ele deu uma aula para a gente e foi nos ensinar como cultivar e fazer. Então, a gente vai aprendendo, né, com muito respeito, vai assimilando essas novas culturas, os novos saberes. A merenda a gente ainda não faz, a gente só tem quando é uma receita do Temperos do Saber, do projeto, mas o cardápio da merenda ainda é bem brasileiro. Mas a gente permite que, como a escola é em tempo integral, as crianças tomam café, lancham, almoçam, passam o dia na escola, a gente permite que eles tragam de casa. Então, quem tem, eles sempre trazem a alimentação deles e termina colocando na mesa e tendo aquela partilha, né? Dividindo com os outros e a gente provando as comidas. Então, eles pegam só o arroz, mas aí eles vão, tanto comem o cardápio normal da escola, como a gente come o deles, tudo numa boa, com muito respeito, né? E a gente vai aprendendo, porque eu acho que esse que é o segredo, é você estar aberto para aprender, respeito pela cultura do outro. Como a Cidade falou também, né? Do abacate, porque muitas vezes a gente acha, é nojento, eu não quero, e você, quando prova, vê que é tão gostoso e é tão bom. E nada melhor do que você provar, né, desses temperos das outras culturas, dos outros países, e você se dá essa oportunidade de provar e de conhecer. A gente precisa estar aberto para conhecer as novas culturas. Eu acho que a escola precisa ser esse espaço aberto, flexível, que está sempre pronta a aprender, e a gente vai crescendo com essa troca, né? Então, a Valdir Garcia vive essa pluralidade cultural porque ela está aberta, né? Para que os pais venham nos ensinar, que as crianças, e a gente ensina, e a gente vai trocando muito. E a gente teve isso muito presente com a arte. Nós trouxemos as oficinas do teatro, a dança, o coral, como eles nos ensinam a dançar, né? Os haitianos dançam bem demais, tem um gingado muito bonito. Inclusive, o tripa do nosso boi, porque a escola tem um boi gracioso, o tripa do boi é haitiano. Então, ele foi aprendendo o que é o boi, né, de Parintins,
E ele é o tripa do boi, a evolução. A nossa rainha do folclore é a Fabiane, filhas de haitianos. Então, a gente vai misturando na nossa dança, a nossa cultura, com a música. A gente é uma mistura muito bonita de se ver, com muito respeito. E a gente traz muito isso, a cultura valoriza e aproxima, né? A gente aprende muito com a arte. E na Valdir Garcia, quando você entra, você vai vendo o colorido que a escola é uma escola muito alegre, com muitas línguas, com muita cultura, e é uma escola muito colorida, uma escola que vem fugindo da padronização, uma escola muito diferente, porque a gente valoriza todas as culturas. Muito bem, que bom. É por aí, nesse caminho, de fato, né? Então, a gente agradece aqui também a participação da live, né, da Ohana Gonçalves, pela sua contribuição, da Andréia Chiaki, eu creio que é de Foz do Iguaçu, aí está perto de você, Dadi. Bom, e as contribuições da professora Maria Helena também, do Departamento de Antropologia, sempre participativa, contribuindo nas reflexões também, fazendo esse intercâmbio com a migração e também com a antropologia. E agora passa, então, a Rosana queria falar, né, sobre essa importância do espaço da festa, né, porque a pastoral sempre abriu esse espaço, né, aos imigrantes, né, aos diferentes imigrantes, né, independentemente da confissão religiosa deles. Então, a pastoral tem sido esse espaço de interculturalidade, creio eu, né? Eu já conheço há muito tempo, desde São Paulo, quando trabalhava com os bolivianos em São Paulo também, né? E os outros imigrantes. Então, a pastoral do migrante tem sido sempre essa porta aberta. Então, Rosana, como é que você vê essa questão aqui em Manaus? Oi, Cid. Então, essa Semana do Migrante, né, tradicionalmente a gente culminava com a festa cultural, né, que acontecia no sábado. Então, a Semana do Migrante começou no domingo passado e termina agora no próximo domingo. E quase sempre no sábado, né, a gente tinha a festa cultural como culminância dessa semana toda. Esse ano, ainda em fase de adaptação desse reinício, né, de vida, que eu digo que é um recomeço de vida pós-pandemia, a gente não conseguiu organizar a tempo a festa cultural para acontecer agora, junto à Semana do Migrante. Mas Papa Francisco nos convida em setembro a festejar novamente, né, que o Papa estipulou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado em setembro. E aí, então, nós estamos nos preparando para, em setembro, fazer uma grande festa cultural bem organizada, bem planejada, com muita participação, com muita criatividade, com muita comida gostosa, muita arte, muita dança, enfim. A gente está se preparando para, em setembro, a gente ter esse tempo festivo muito lindo, muito maravilhoso, e a gente conta aí com a criatividade, a participação de cada um de vocês para que essa festa aconteça bem bonita. Possivelmente ela acontecerá ali na Matriz, ali na Praça da Matriz, né? A gente está viabilizando ainda. Eu estou aqui só dando spoiler para vocês, né? Mas é para vocês ajudarem a gente a conseguir o espaço também. E é isso, esse ano, domingo, a gente vai ter a celebração de encerramento, né, às 19 horas aqui na Igreja São Geraldo. A celebração de abertura foi na Catedral, no domingo passado, e agora no próximo domingo a gente vai ter a celebração de encerramento da semana. Mas está sendo uma semana bastante produtiva, bastante rica, de muita troca mesmo de conhecimento, de saberes, de experiência, e é nesse sentido de trocar e de partilhar que a gente vai trabalhando e vai correndo aí no dia a dia. Muito bem. Então, a Rosana, aí fica o convite, né, para quem mora em Manaus, participar das festividades da Semana do Migrante. E seria interessante uma proposta, né, já que estamos falando desse diálogo intercultural, de saberes, né, isso no campo religioso também, que pudesse ser feito na Semana do Migrante uma celebração interreligiosa, né, não só para católicos, mas reunindo os evangélicos, pastores, pais de santos, enfim. Eu acho que seria um ato ecumênico, né? A Semana do Migrante precisa avançar nesse sentido também do ecumenismo. Eu acho que é interessante, fica uma proposta aí no próximo ano, né? De ampliar essa troca de saberes, né? De espiritualidades, né? Através do ecumenismo. Então, acho que fica um desafio à pastoral do migrante, porque nós sabemos que os migrantes, eles transitam, né? São de diferentes confissões religiosas, né? Não só católicos, mas das igrejas chamadas evangélicas, né, de outras denominações,
afro-brasileiras, afro-caribenha, né? No caso dos haitianos, né? A prática do voodoo, né? Que é uma questão cultural também do Haiti, né? Que muitas vezes é negada pelo preconceito que sofrem, né? Etc. Mas faz parte dessa cultura haitiana, caribenha, né? Venezuelana, enfim, tem outras tradições, outras festas, né? Lá na Venezuela também. Enfim, a América Latina é isso, né? Marcada por essa diversidade cultural, né? E as festas representam, né? Essa mistura de culturas. Então, acho que precisamos caminhar nesse encontro de culturas, né? Esses diálogos interculturais. Eu acho que esse é o caminho, né? Que, do ponto de vista antropológico, isso que nós estamos buscando, e também, né, a prática pastoral, né? Quem trabalha diretamente com os migrantes também estão nessa caminhada. Mas há outras questões ainda que eu queria ressaltar, né? Ainda nessa dificuldade, na questão da inserção, né, dos imigrantes no contexto acadêmico, né, sobretudo a universidade, né, acho que o Dade pode falar nisso, também a questão da revalidação dos diplomas, né, que é um grande desafio, né, desde que eu estudo migração já há mais de 20 anos, né, a Cristina já vai falar, esse é o grande desafio no Brasil, a dificuldade para revalidar os diplomas, né, revalidar esses saberes acadêmicos, esse é o grande desafio, né? Então, precisamos caminhar numa discussão mais ampla com as instituições brasileiras, como, né, o Brasil como um todo, para que possamos discutir isso, né? Porque realmente, num mundo globalizado, num mundo onde as migrações, né, de fato, estão presentes nos diferentes contextos, há ainda barreiras, né, para reconhecimento desses saberes, né, do saber acadêmico. Então, eu queria ver como é que a Cristina vê isso, na questão dos venezuelanos, e depois o Dade também entre os haitianos, né? Certamente os desafios são grandes também. Vamos lá, Cristina. Justamente, doctor Sidney, hace 15 días se realizó desde el Departamento de Extensión de la Universidad Estatal de Amazonas. Bien interesante, hay una puerta que se está abriendo ahorita de conexión para hablar de esos temas que tenemos los venezolanos. Y uno de los temas no resueltos en Brasil específicamente es el tema de las reválidas. Muchas personas, odontólogos, médicos, enfermeros no tantos, abogados con muy buen bagaje profesional están imposibilitados de ejercer su profesión, y eso más bien es una pérdida para Brasil, porque en el caso de Argentina, de Chile, Uruguay, los médicos participan activamente. En el caso de los abogados, creo que tengo entendido que la normativa no es tan fácil, pero ese es un tema que se abrió la discusión en ese foro que hicimos virtual hace 15 días. Y está la doctora Lucia, ¿sí? Abrió sus puertas para que los migrantes, en el caso también de los venezolanos, tenemos la puerta abierta para los programas que allí se están realizando. Inclusive la Universidad de Roraima en estos días sacó una convocatoria, que es importante, yo la pasé varias veces a los venezolanos, de hacer como una auditoría, pues, de todas las personas que están en ese plan de reválida. Aunque es un conocimiento profesional, a la larga también ha dado un conocimiento alternativo a todas esas personas que no han podido hacer sus profesiones, han tenido que hacer cursos, certificados en Manaus, que también le ha dado un cierto conocimiento, como higienistas escolares, dan charlas a la comunidad, pero no es el caso, porque ese es un conocimiento que se está perdiendo para favor de todos. Pero ese es un punto que es necesario. El punto de las reválidas, no se puede seguir excluyendo a la gente porque eso es discriminatorio totalmente. Eso va en contra de los derechos humanos de las personas. Tenemos muchos puntos a favor en Brasil, pero ese es un punto ahí que no está resuelto. Verdade. Eu faço parte de uma universidade pública federal e realmente essa é um grande desafio que nós estamos enfrentando também na UFAM,
estamos tentando, né, há mais de 2 anos, implementar a Cátedra Vieira de Mello, que é a cátedra voltada para os refugiados, né, e até agora nós não conseguimos ainda, em função da burocracia, pandemia, enfim, há muitas desculpas, né, mas, enfim, outras universidades já avançaram nesse sentido, mas a UFAM ainda não, realmente é uma pena, mas estamos lutando para, né, efetivar esse espaço de acolhida aos refugiados aqui no Amazonas. Bom, esse é um grande desafio para mim, que sou parte dessa instituição, estou nessa luta há mais de 2 anos, mas a gente vai vencer, né? E a verdade, né? Aí na Foz do Iguaçu, na UNILA, como é essa questão? A UNILA tem aberto alguma política, ou é a revalidação é feita pela plataforma Carolina Bori, lá do MEC? Como é a questão? Ainda não fiz a minha, né? Mas não sei, porque estou quase acabando com a minha formação. Eu lembrei, porque tem uma questão de e-mail que a faculdade mandou para a gente entrar em contato com a pessoa e realizar essa questão, né? Mas ainda estou meio enrolado sobre essa questão, mas por causa do tempo também, ou se não de preguiça, de uma forma, que ainda a minha eu não fiz. Na questão de como a Cristina falou, de coisas que você já estudou na sua terra, que aqui vai ficar meio difícil você conseguir o trabalho em cima desse saber, né? Eu já trabalhei como guia, o tradutor, mas achar um trabalho nessa questão é muito difícil, porque ninguém acredita no papel do espanhol que eu tenho, porque a minha história em espanhol é uma loucura. Comecei a aprender sozinho, virei tradutor sem aprender o espanhol na escola, tipo, no instituto, né? Porque no Haiti, na escola, a gente aprende o espanhol. Mas de gostar tanto do espanhol que eu fui correr atrás e eu aprendi a falar corretamente o espanhol. E depois, falando que não adianta falar que você sabe do idioma sem ter o papel, porque esse mundo é tão burocrático que sem o papel você não vai para nenhum lugar. Depois fui a um instituto, aprendi o espanhol, mas só que o diretor não queria que eu passasse tanto tempo aí no instituto, porque ele já viu que eu falava o espanhol e é um tempo perdido, porque o espanhol que eu tinha de uma forma autodidata era tão boa enquanto o espanhol que eles ensinam no instituto. Aí eu falei, prof, só que o que eu venho fazer aqui, talvez eu vou achar umas coisas que não aprendi, me deixar passar o tempo. Ele brigou comigo, Dade está perdendo o seu dinheiro. Então, eu aprendi o espanhol, ele me deixou, passei o tempo, mas cheguei aqui no Brasil. Mas esse papel já quase joguei fora, porque não me valia nada, porque eu queria entrar nesse meio de ensinando o espanhol, senão como tradutor também. Eu corri atrás de muitas coisas, porque a minha história aqui é uma coisa aí, é uma história gigante, enorme para ser contada, né, em pouco tempo. Então, vendo que não ia me valer, aí comecei a estudar e quando der um sofrimento com esse negócio de conhecimento do seu país e chegar outra coisa. É desafiador nessa questão do revalidação, revalida, como se fala em espanhol, revalidação, de fato, é um grande desafio, né? Sobretudo porque exatamente as sociedades, né, ela pautada muito ainda nas suas referências culturais, do seu nacionalismo, enfim, tem várias questões, né? E ainda
pesam, né, que ainda criam barreiras, né? E, por um lado, estamos, né, totalmente globalizados, a economia globalizada, né? Mas a circulação de pessoas, né, a cultura, aí há barreiras, né? Depende, né, de onde vem, quem é, né? Quem é que está falando, quem é que está produzindo, quem é que está, qual é o artista, de onde ele vem, né? Quer dizer, tem todas essas questões, né? Os entraves, né, para o diálogo, né, entre as culturas. A professora Maria Helena contribui novamente dizendo, né, que nós precisamos aqui em Manaus acionar a Secretaria de Cultura. Temos alguns ex-alunos que trabalham na Secretaria de Cultura, inclusive uma ex-aluna minha, Luísa Gudielmin, né, que certamente creio que dela não está assistindo a live, está trabalhando, mas fica aí, né, a proposta para que ela, né, na Secretaria de Cultura, possa, né, fazer também, criar esses espaços para acolher, né, por exemplo, criar aqui em Manaus, no Dia do Migrante, uma festa, né, na Praça do Teatro, reunindo as diversas culturas e nacionalidades, né, então criar, de fato, esses espaços aqui em Manaus, que é um povo festeiro, né, o brasileiro em geral é festeiro, o latino, todos nós somos festeiros, né, todas as culturas têm suas festas, suas tradições. Bom, então fica aí a proposta, né, para nós aqui em Manaus pensarmos um dia, um espaço para, né, através dessa Secretaria de Cultura, criarmos um espaço, um dia, né, para essas diferentes culturas se encontrarem. Ainda a Andréa Siak, não sei pronunciar sobre o nome dela, ela está falando que a revalidação dos diplomas da UNILA é feita pelos egressos individualmente em cada país, com apoio da administração. Bom, eu não sei exatamente como é aí na UNILA. Mas sempre é um grande desafio, né, dos diferentes estados brasileiros. Mas em alguns lugares, nas políticas, as próprias universidades criam também os caminhos, né, as políticas da revalidação, tornar um processo mais ágil, mais rápido, né? Então isso depende também de cada universidade. Bom, a Silvia, eu gostaria de também, como doutoranda, como ela vê também essas questões, né, no PPGás, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Cultural, que recebe alunos de outros países também, né? Como é que você vê, né, você também, que é do movimento afro, né, brasileiro, como você vê essas questões, essas diferenças culturais no próprio programa de pós da UFAM? Aí passo a bola. Eu tive a oportunidade de fazer disciplina com alguns alunos de Moçambique, do Benin, do Camarões, e o PPGás se mostra aberto, né, a essa cultura, essa diversidade, mas assim, eu vi poucas manifestações interculturais dentro do programa. Não sei se falta espaço, ou se também é que eu entrei em 2019, e aí em 2020 já entramos em pandemia, então o espaço foi muito curto, né, para um processo assim. Mas eu vejo como muito importante, né? Acho que é preciso dialogar, né, cada vez mais, e seria muito bom se fosse esse processo de revalidação fosse menos burocrático, né? Porque a gente já teve diversos alunos que quiseram entrar no programa, mas ficaram impossibilitados devido a questões de documentação mesmo, questões. E aproveitando aqui, eu queria só perguntar para a Lúcia como que a escola ela trabalha essas questões raciais nas crianças para além da escola, né? Porque a gente vê assim que as crianças negras, elas têm, quando não é bem trabalhado, uma autoestima baixa, assim, e justamente por essas questões de racismo que permeiam a infância, né? E isso acaba sendo levado para a vida adulta, e aí a gente vê todos esses processos, assim, já na vida adulta, interferindo nos estudos da universidade, da graduação, da pós-graduação. E então eu queria te perguntar, Lúcia, como que é trabalhado nas crianças assim, essas questões raciais para além da escola, porque elas passam 5 anos na escola, né? Então, quando elas
saem de lá, elas vão se deparar com um ambiente menos acolhedor, digamos assim. E como que elas são trabalhadas agora para estarem, né, bem capacitadas assim, para lidarem com o racismo no dia a dia. Quando a gente começou a trabalhar, né, desconstruindo, porque a gente fez uma desconstrução, né, pedagógica na escola, a gente foi focando em 4 pilares, que é empatia, trabalho em equipe, criatividade e o protagonismo. São pilares que fortalecem a nossa proposta pedagógica. Isso é muito trabalhado com as crianças quando eles entram, e há um respeito muito grande entre eles, né, a tolerância, né, e um respeito e a inclusão. Mas a gente tem percebido nesses 2 anos de pandemia que a gente recebeu muitos alunos novos e que não estavam frequentando a escola, e a gente se depara com muito racismo, com muito preconceito. A gente tem que começar essas crianças que estão chegando do zero. E o que tem favorecido muito a Escola Valdir Garcia são as assembleias. Desde que a gente realiza a assembleia uma vez por semana, né, para as sextas-feiras, para discutir assuntos importantes, e as crianças vão escrevendo na lousa. E é engraçado que desde a primeira assembleia em fevereiro até a última sexta-feira passada, é recorrente o tema o racismo, o bullying. Por quê? Porque as crianças que chegam, eles não têm esse respeito às outras culturas, ao outro. Então, é muito comum o racismo. E a gente vê, a gente discute, como a gente fica triste com isso, de ver que ainda tem muitas escolas que a sociedade, isso ainda é um tema recorrente. E então, quando ele sai da Valdir Garcia, que termina no 5º ano, para nossa tristeza, porque é um sonho dessa comunidade que a escola tivesse continuidade, que a gente fosse do Fundamental 1 ao 2, mas infelizmente eles chegam no 5º ano, vão para outras escolas de 6º ano, vem tudo de novo com esse sofrimento que tem exatamente com esse preconceito, com esse racismo, que a sociedade brasileira é tão recorrente. E eles sofrem muito com isso, porque as outras escolas, elas não trabalham essa inclusão, a equidade, né, o respeito, a tolerância que a gente trabalha. E principalmente como a gente vem trabalhando com as assembleias, onde eles se colocam, falam do seu sofrimento, né, de como eles querem serem respeitados como pessoas e valorizadas de igual para igual. Então, eles têm esse espaço na escola de gritar, de reclamar os seus direitos, né, de falar sobre os seus deveres. E as outras escolas não têm esse espaço de diálogo, de escuta, não tem essa gestão democrática, não tem as assembleias. Pelo contrário, quando ele fala, quando ele reivindica, ele é mal visto, é como é indisciplinado. Então, ele é tolhido nas outras escolas, porque não tem essa continuidade. As escolas não trabalham esses espaços de fala, né? O aluno está acostumado a entrar mudo e sair calado, ele não pode reivindicar nada, falar nada, porque ele é indisciplinado. Então, isso dificulta muito, a gente tem tido muito a volta deles, quando eles vêm conosco reclamar, falar, chorar, porque a nossa escola, eles estão muito presentes. Eles saem, mas voltam para tomar café, para almoçar, para ajudar nas oficinas, porque é uma escola que eles amam muito, que eles se identificam. Uma escola que eles se sentem pertencentes ao espaço, valorizados, e a outra não. Então, ele está sempre voltando e colocando para a gente esse sofrimento dele nas outras escolas, né, que eles ainda são colocados de lado. Então, para a gente isso é difícil, e a gente tem trabalhado com as famílias, com as crianças, com toda a comunidade, dessa valorização, dessa pluralidade cultural, de como a gente aprende desse respeito e de uma palavra-chave que é tolerância, né? E a gente ainda vê o inverso, a intolerância florando por aí nas diversas escolas, diversos estados. Então, é bem contraditório, mas a Valdir Garcia vem combatendo, vem contribuindo exatamente para que a gente viva a tolerância, viva o respeito, viva a inclusão. É importantíssimo isso, né, que a professora Lúcia ressalta, né, que a escola deve ser lugar mesmo do diálogo, da inclusão, né, e não lugar de conflito, de guerra, né, ou de tiroteiros, né, como a gente vê em outros países, né, realmente
a escola teve seu lugar, né, de pedagógico, né, de respeito, né? A diferença é o contrário, vira lugar de guerra, né? Espaço de guerra, porque há intolerância, exatamente, né? Ao outro, a diferença, a questão racial, sobretudo, que está presente nessa discussão, nesses conflitos. Vamos passar já para uma rodada final. Cristina quer colocar ainda algumas questões, por favor. Pero primero felicitarnos, porque con Dadi esa manera de hablar tan caribeña, muy cercana a nuestra Venezuela, y así es Dadi. Realmente los haitianos adoran Venezuela, porque es lo más cercano al Caribe de ustedes. Y en Manao hemos aprendido también a asumir la comunidad haitiana, no la organizada, sino la que venden en las calles, las mujeres haitianas que venden en la calle. Realmente con los venezolanos son súper adorables, solidarias, atentas, empáticas, y esa es una conexión que está ahí. Yo quisiera decir como varias cositas, que realmente nosotros tendremos que hablar, en el caso de la migración venezolana, que además es un fenómeno que arropa a toda América, el continente y Europa, que es un tren en marcha, es activa. Nosotros no podemos tener ideas fijas sobre la migración desde el punto de vista antropológico. Yo que he cruzado 2 veces este año la frontera, ya en Santa Elena de Guairén, que es venezolano, la gente no acepta bolívares, acepta son reales. Y todas las diligencias las hacen en Boavista. Es decir, la migración está trayendo un aspecto más allá de la academia. Tiene que ver con territorio, comercio. Aquí en Venezuela, que yo he estado todos estos días, yo acabo de comprar productos brasileños. Hay productos colombianos y productos brasileños. Inclusive la canción que acompaña al flyer tiene un mensaje explícito. La mercancía cubre todo, porque realmente la migración es una industria en este momento. Y si nosotros vemos en la canción que se habla, realmente el más vulnerable es el que paga el impacto de lo que se está viviendo, porque inclusive ayer habla de que hay una élite que migra, pero es por privilegio, no como el que está viajando ahorita. Tendremos que preguntarnos, hay una masa de gente, cuando hablamos de 6, 8, 10 millones, es mano de obra, ya lo están viendo como manos de obra especializada, y por eso es importante la equivalencia de los estudios, porque no se puede seguir esclavizando el conocimiento, en otras palabras. Eso es trágico y es dramático. Es decir, ya un doctor entonces se convierte en un caminante que va de Colombia a Chile y se devalúa. Esa es una forma de devaluación cuando ya se degrada el conocimiento. Por eso insisto, doctor Sidney, que Gemma pudiera hacer alguna parcería con la doctora Lucia Puga, ella ha hablado directamente conmigo, que tiene las puertas abiertas de la Universidad Estatal de Amazonas en los programas de extensión para todos los migrantes. Y eso es importantísimo, porque eso de abrir la puerta o abrir la puerta de economía creativa, nosotros hacemos siempre el acto del 5 de julio en el Teatro Amazonas, porque a mí me parece que es emblemático, como dice la doctora Marcia de Oliveira, de tomar los espacios emblemáticos. Nosotros tenemos que conocer y posicionarnos en Manaos, no los alrededores. Si vas a seguir viviendo en la periferia, eso es miseria. Es decir, para mí, adoro el Teatro Amazonas, porque realmente es una cultura abierta de los managuanas para el mundo. Entonces, ahí cabemos todos. O sea, en esa plaza cabemos todos. Y es importante volverla a retomar, como se dice. Otro aspecto que yo quiero, que es importante, la vitrina de los venezolanos es la calle de los venezolanos. Porque ahí están peruanos, y están brasileros, y están... otra cosa que une a la gente es la comida. Yo tomo azaí cada vez que puedo, y guaraná, y todo lo que sirva como cultura amazonense, porque son bioenergéticas, tiene propiedades curativas, de sanación, y esos son los saberes.
que realmente aprender de la comida tradicional. Y otra cosa que quería decir, bueno, lo de la Universidad Estatal de Amazonas es importantísimo. Lo de la Dirección de Cultura Creativa también, porque ellos nos han apoyado en ese aspecto. Es decir, no es solamente hacer porque hay la Semana de la Migración, sino porque realmente es tan bonito que propiciar la integración, porque ella se está dando sola. Y yo invito a que la gente venga a Venezuela y podrá descubrir que en todo ese camino, ya yo me lo conozco de memoria, es decir, de todos esos 3 días y no se va perdiendo. Traemos para acá también, para Venezuela, la roda de conversa, el café de mañana, el chat, para hablar, intercambiar. Eso ya yo lo estoy aplicando en esta comunidad donde vivo. Uno se modifica, uno cambia, uno tiene un cambio, uno muda totalmente de identidad. Ya es como una, es decir, no lo puede medir, pero uno lo siente. Y el que lo escucha, lo siente. Entonces, eso es importante porque yo me convierto ahora también en embajadora de Brasil. Es decir, de los managuaras, de amazonenses, de Brasil como tal, con sus puertas abiertas, y eso es importantísimo. Ya ese fenómeno está. Y funciona, y es importante que nosotros lo tengamos a conciencia, ¿sí? Que si uno va, viene, va y viene, va y viene. Muy bien. Muchas gracias. Obrigado, Cristina, por sua contribuição. Eu vou fazer aqui, já para a finalização da nossa live, da nossa conversa, né, que foi muito rica, né, em vários aspectos. Né, ficam as propostas, né, algumas propostas para a gente continuar debatendo, seja no GEMA ou em outras instâncias, na pastoral, exatamente criar os canais de diálogo, né, porque é preciso, né, romper as barreiras, né, porque os diálogos, né, a própria tema da live, diálogos possíveis, é porque realmente, né, há barreiras. Então, nós estamos denunciando essas barreiras, né, precisamos quebrar essas barreiras, esses rótulos, esses muros, né, que vão se criando, né, na própria cidade, entre os migrantes, etc., na universidade também, há barreiras, né? Então é preciso romper com essas barreiras, esses muros. Né? Ocupar espaços públicos, né? Como falava Hannah Arendt, né? Espaço público é um espaço da cidadania, né? Quer dizer, para o migrante, muitas vezes é a rua que sobra, é o único espaço que sobra. Então, pelo fato da exclusão, né? Sobretudo econômica, né? É o único espaço de liberdade, de agência que ele tem, é a rua. Eu vi recentemente, lá no centro de Manaus, a Rosana também pode depois falar, né, que os haitianos que vendiam na feirinha dos haitianos foram retirados de lá, né, quer dizer, o espaço que tinham, né, que é o espaço também da subsistência econômica, lhes foi retirado, né, lamentavelmente, enfim. Então, precisamos debater, né, o espaço público é o espaço de todos, né, ocupar o espaço, né, no Teatro Amazonas, a Praça do Teatro aqui em Manaus, né, que é um espaço emblemático, né, a Rua dos Venezuelanos, que seja um espaço de todos, né? É o pedaço venezuelano, mas é o pedaço de todos, né? Não só dos venezuelanos, criar, né, intercâmbio, né, cultural, artístico, né, nessa rua, né, fazer uma feira gastronômica, há várias possibilidades, né? Como lá em São Paulo tem a Praça Cantuta dos bolivianos, mas não é só dos bolivianos, é dos latino-americanos, dos brasileiros, enfim. Romper com esses preconceitos, né, criar diálogos, né? A própria professora Maria Helena fazia a sugestão que a partir do Museu Amazônico havia também na TV UFAM chamado Diálogos, né, Interculturais, é um programa onde as pessoas podiam falar. Então, precisamos resgatar, né, abrir novamente esses espaços a partir do Museu Amazônico da Universidade Federal aqui do Amazonas. Enfim, há várias possibilidades, né, e a professora Lúcia também trazia, né, esse diálogo constante para repensar, né, as práticas pedagógicas, que elas sejam cada vez mais inclusivas, né? E não exclusiva no sentido de exclusão, né? Então, fica aí realmente todas essas sugestões, né, para nós possamos continuar esse debate em outros momentos, e o GEMA, né, sempre esteve aberto a essas discussões, né, e queremos, de fato, estar aberto, né, à universidade também, como a UFAM, queremos que ela seja cada vez mais aberta, mais inclusiva. Então, fica aqui, então, já o agradecimento a todos que nos acompanharam a partir, né, do canal GEMA pelo YouTube, né, pelas contribuições, e agora a palavra final, cada um rapidamente, né,
tchau, enfim, o que quiser colocar. Começando pelo Dadi. Vamos lá, Dadi, Simon. Então, obrigado pela sua participação. Então, não é a primeira vez que eu... Pode dar o recado, pode dar. Oi? O seu recado, você falou artístico, pode falar. Então, a gente não se vê pela primeira vez, né? Porque eu participei em outros eventos com você. E como artista, como pintor, poeta, porque é um pequeno homem com várias caras. É muito peso, né, para uma pessoa só. E nas políticas públicas, pensar como valorizar os artistas que vêm de fora, porque a gente é igual a todos, né? Que seja brasileiro, que seja italianos, espanhóis, é um mundo só de pensamento, é um mundo só de criação, porque cada artista que vem nesse mundo para trazer, para falar, para tocar, qualquer coisa que tenha a ver com a estética, com a beleza, com o sentimento, tem o mesmo valor, tem o mesmo peso. Então, essa questão de ser visto como um negro, um coitado, isso não entra nesses aspectos, porque a arte não tem nacionalidade, a arte não tem cor, a arte não tem idioma, não tem raça de uma forma. Então, a mesma... o mesmo sentido que está circulando nas minhas veias é igual às que está circulando nas veias das outras nacionalidades, não? Então, como pintor, era isso. Como professor também, como fora do nosso país, a gente precisa ser visto como, pelo menos, um ser humano, né? Para não ser visto como um coitadinho, como as pessoas sempre usam. Aqui, oi, coitadinho, sabe? Poderia ser usado, mas quando você vê o outro como coitado, com a piedade, isso afeta muito na produção, tanto como no desenvolvimento das pessoas, assim, tipo, como artista, como imigrantes, que seja haitianos, cubanos, venezuelanos, sabe? E tem umas palavras que nos machucam quando as pessoas usam no público. Verdade. Então, é isso. E também eu estava fazendo uma rifa para terminar. As pessoas talvez não vão querer colocar os dados aqui. Eu vou escrever meu número de WhatsApp. Quem quiser colaborar, são nomes de mulheres. A gente vai combinando para fazer transferência pelo Pix. E eu já vou pegar o quadro para mostrar. E é isso. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor esse momento. Obrigado. Porque eu que agradeço. Essa questão migratória deveria ser bem repensada, né? Sim. Bom, aí suscite o debate em UNILA. Obrigado. Professora Lúcia, sua última palavra, últimas palavras. Eu agradeço o convite, Sidney, a Rosana, a Silvia, a todos, estar com vocês nessa roda de conversa. Eu acho que é um tema que a gente precisa realmente trazer mais à tona, né? A gente precisa ir quebrando esses muros invisíveis das escolas. Eu acho que a gente precisa sensibilizar mais a todas as pessoas da sociedade que nós precisamos viver a inclusão, né? Que a gente precisa acolher a todos, né? Com muito respeito e tolerância. Eu acho que essa é a nossa luta e a gente precisa estar resiliente, de mãos dadas, juntos nessa rede de apoio e colaboração na luta para os migrantes, né? Então, contem sempre comigo, e a Valdir Garcia é a escola que vem quebrando os muros, né? Esses muros invisíveis, esses muros que a gente possa ir rompendo barreiras, divisões, ocupando os espaços, que é de todos, tá bom? Então, muito obrigada e contem sempre comigo. Obrigado.
Silvia, vamos lá, rapidinho, estamos já no horário. Queria agradecer a oportunidade de participar e a intenção da mesa, né, de dialogar com a comunidade. Assim, eu acho que a universidade ela tem que estar aberta mesmo a dialogar com as escolas do entorno, trazer essa questão da racialidade para o debate, trazer o protagonismo infantil é uma coisa muito importante para que essas crianças cresçam já, né, com outra mentalidade, possam suscitar outros debates e tornar esse assunto um tema sempre atual e recorrente. Obrigada. Obrigado, Silvia. Cristina. Bueno, muchas gracias, doctor Sidney, porque GEMA se convierte en ese espacio humanizado, que realmente no es solamente de expertos, sino realmente de personas comprometidas con la transformación social. Más en este caso de Brasil, que en este momento está en la palestra internacional, con todo el caso del antropólogo y del indígena, el fotógrafo desaparecido. A mí me llamó mucha gente que pidiéndome desde Portugal, España, que mencionara ese caso, que no es el objeto, en este caso, del tema. Pero Brasil está en este momento en una palestra sobre humanidad. Es importante que, gracias a Dios, que Auge dice que estamos en el final de la prehistoria. Estamos realmente vislumbrando que el modelo, diríamos, depredador está acabando. Y nosotros, afortunadamente, aunque vivamos en unos movimientos muy violentos, estamos avanzando con este tipo de encuentros hacia una mejor humanidad en el pedazo que nos toca. Y yo quiero felicitarlo, doctor Sidney, porque ese atrevimiento de hacer de la academia un espacio accesible es importantísimo. Y bueno, gracias a todos, Venezuela está a la orden, porque lo que va volta. Entonces es importante, no es de un solo lado. Aunque estemos 6 millones afuera, seamos una diáspora importante, nuestro país del Caribe está abierto, porque bueno, por la Gran Sabana, por los Tepuy, podemos entrar de nuevo a nuestro país. Graças, obrigado, Cristina. Bueno, estamos, né, nesta mesma luta, na mesma luta, né? Bueno, a palavra final também para a Rosana. Então, é sempre bom partilhar, né, com gente tão querida, com gente tão próxima, dessa nossa experiência, dessa nossa vivência, e é sempre uma satisfação participar aqui. Agradeço aí o convite do Sidney, né, que todos os anos pensa esse momento com tanto carinho, e que a gente possa ir construindo pontes, derrubando esses muros, escutando com sabedoria e falando com a nossa prática, né? Então, que a gente consiga aí avançar nesse sentido. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a todos que nos acompanharam, né, também, que estavam aí juntinho, participando, colaborando e transformando esse momento realmente num espaço de diálogo. Obrigada, gente. Obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, então, realmente foi uma importante, né, esse espaço, esse encontro, essa conversa, né, de partilhar os diferentes saberes, né, um grande desafio, de fato, né, e fica, então, para a próxima, continuarmos esse diálogo, né, agradecimento à participação de todos, ao apoio logístico do nosso Adam Teixeira, que nos deu apoio aí na live, né, todos os anos o Adam nos ajuda, ele é o técnico aí, o apoio logístico, Adam, muito obrigado, ele é doutorando também do PPGás, já vai defender sua tese proximamente sobre os peruanos, né, israelitas aqui no Alto Solimões, pela migração de peruanos para o Alto Solimões. Muito importante também esse trabalho do Davi Adam. Bom, e deixar aqui manifestar como grupo, né, de pesquisa, que é o GEMA, né, nosso não à violência, né, não ao desrespeito, né, aos direitos humanos na Amazônia, né. Nós queremos que todos sejam respeitados, a mãe natureza, né, as pessoas, suas culturas, os povos tradicionais, os imigrantes, todos, né,
aqui é a casa de todos, a Amazônia é a casa de todos, né? E ela sempre recebe e acolhe a todos. Mas, infelizmente, ultimamente tem sido muito maltratada, né? Então, nós queremos deixar registrado aqui o nosso não à violência, mas sim ao diálogo. Então, obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, né? E até a próxima. Um abraço, até mais.